Vamos recapitular. Em 2019, estreou Vingadores Ultimato, filme que teve como objetivo finalizar a saga do infinito, finalizar o que foi iniciado em 2008, quando estreou o filme do Homem de Ferro. Esse filme foi a maior bilheteria de todas, e no mesmo ano a Marvel confirmou os seus planos futuros, ou seja, a saga do multiverso. Nisso, ela não só confirmou diversos filmes, como também confirmou diversas séries, e deixou bem claro que o novo vilão desta nova saga seria o Kang, um vilão que é conhecido por viajar no tempo. Ele vem do futuro, ele quer alterar algumas coisas, e enfim, não vou entrar no que seria o histórico Wikipedia do personagem como um todo, mas eles haviam anunciado este personagem, que teve sua primeira aparição na série do Loki, sendo interpretado pelo Jonathan Majors. Foi muito legal, atraiu a galera e foi algo que chamou a atenção do público a ponto de ficar ansioso para o que viria no futuro. Entretanto, conforme os anos foram se passando, o personagem foi perdendo força porque o universo, a fase em si do MCU, estava meio soando perdido. Por uma hora estar focando no multiverso, uma hora estar focando em algo pé no chão e estar apresentando novos personagens que aparentavam não ter nenhuma conexão com tudo isso que estava acontecendo. E então, quando chegou a fase 5, estreou o filme Homem-Formiga e Vespa Quantumania, filme que esclarecia que o Kang seria o vilão dessa nova fase, deixava claro, fazia uma conexão com a série do Loki e indicava que ele realmente era o plano futuro para o que seria os próximos filmes dos Vingadores. O primeiro sendo intitulado Vingadores Dinastia Kang e o próximo, a parte 2, sendo chamado de Vingadores Guerras Secretas, do qual adaptaria o arco de 2015 em que a gente teve uma colisão de universos que levou a um novo universo dentro dos quadrinhos da Marvel. Então, de acordo com tudo isso, tudo dava a entender que a Marvel gostaria de fazer um reboot e o Kang seria o vilão que traria tudo isso. Entretanto, em 2023, 2024, durante esses 2 anos, o ator Jonathan Majors foi acusado por agredir a sua ex-namorada Grace Jabbari, sendo acusado tanto por agressão quanto por assédio. E isso inclui diversos tópicos que eu não gosto de comentar aqui, porque eu acho que pode ofender alguém, que pode mexer com o psicológico de alguém de um jeito que não é legal. Mas ele fez algumas coisas bem pesadas com essa ex-namorada e levou a julgamento. Então a gente não sabia bem pra onde é que isso ia, se talvez era mentira, se alguém estava tentando ganhar em cima dele, ou se poderia ser verdade, e qual seria o rumo do personagem dentro dos filmes em relação a isso. No fim de tudo, o ator foi condenado, ele foi acusado, a Marvel demitiu ele, ou seja, o ator que faria o maior vilão dessa fase estava sendo demitido do seu papel, o que deixava a gente na dúvida em relação ao fato de ele seria substituído ou o vilão Kang não seria mais o vilão dessa fase, dessa saga do multiverso. E acontece que, para que vocês saibam o fim dessa história, o ator Jonathan Majors, ele não foi preso, mas ele foi sim culpado dos atos que ele cometeu, e ele vai ficar 1 ano de reabilitação aí, aprendendo a ser mais domesticado, né? Ao fato de que ele não deve bater nas pessoas quando ele discordar de alguma opinião. Amém, irmã. Amém. Então, enfim, aparentemente as coisas vão seguir a sua justiça para com um ator. De qualquer modo, ficamos sem um ator, sem um vilão para este universo. Mas as pessoas pensavam que o Kang seria substituído, teria um outro ator no papel e a gente partiria daí. Só que tinha uma coisa que mexia na ferida dos fãs nerds da Marvel como um todo, de que não só o Kang não estava tendo uma relevância tão forte, ele não estava tendo uma presença tão grandiosa quanto o Thanos para preparar, para empolgar para o que seria os próximos filmes dos Vingadores, como também o fato de que nos quadrinhos Guerras Secretas, o maior vilão de tudo é o Doutor Destino e não o Kang. Então, por que o Kang está tomando essa liderança e não o Doutor Destino? Principalmente com o fato de que a Marvel havia confirmado já o próximo filme do Quarteto Fantástico que irá estrear em 2025. E é aí que chegamos no ano de 2024, na San Diego Comic Con, quando a Marvel anuncia que o Doutor Destino será sim o vilão dos filmes dos Vingadores. E não só isso, o Doutor Destino será interpretado pelo Robert Downey Jr. E aí, meus bidos marvetes, e aí, meus bidos desesperados. Bom, galera, sim, eu estou aqui para falar sobre esse anúncio do Doutor Destino ser
o Homem de Ferro, ser o Robert Downey Jr. Foi uma notícia que não agradou muitas pessoas e eu fiz uma votação no Instagram e percebi que as pessoas queriam a minha opinião sobre tudo que estava acontecendo. Então eu decidi fazer, né, essa recapitulação de tudo que levou ao acontecimento dos últimos dias, né, que chegou a acontecer aí na Comic Con de 2024, para então falar o que eu acho que eles devem fazer, o que pode acontecer e a minha opinião, obviamente, em relação a tudo isso, né, em relação a do porquê que eles estão fazendo isso. Mas principalmente, eu quero que vocês entendam que eu acho que foi uma ótima decisão trazer o Doutor Destino. Esquece o Kang. Realmente deu errado, realmente não atraiu tanta atenção quanto poderia, não criou a força que poderia ter sido criada. E eu acho, sinceramente, que Loki, a série Loki, resolveu muito bem esse problema. Se você pega o final da segunda temporada, por mim, eles resolveram o Kang. Tem sim certas coisinhas que daria pra você desenvolver a partir daquilo, de que o Loki fez foi sim algo que afetaria a ponto do Kang retornar, mas do jeito que eles resolveram pro Loki ficar ali, e nessa eu dou alguns spoilers do final da segunda temporada do Loki, de que é o fato de que agora ele está controlando o multiverso, eu sinto que meio que não tinha mais como o Kang retornar para sendo um vilão principal ou para mexer com o multiverso. Então teria que vir outro personagem. Na minha cabeça, realmente o Loki resolveu o problema do Kang. Então é um problema que eles conseguiram resolver. Eles podem dar uma explicação muito básica de que o Loki resolveu o problema Bom dia, Padista. Eles podem dar a desculpa muito básica de que o Loki resolveu o problema do Kang. Então a dinastia Kang não vai mais acontecer. E aí, chegamos aos anúncios, né? Eles mudaram o título do filme. Não vai ser mais Vingadores Dinastia Kang, vai ser Vingadores Doomsday. O que faz um duplo sentido muito legal, porque Doomsday soa dia do julgamento, né? O apocalipse. Tanto que o vilão do Superman chamado Doomsday foi traduzido como Apocalipse. E ao mesmo tempo, o nome do Doutor Destino é Victor Von Doom. Então parece que é tipo o dia do Doom. Tá ligado? Tipo assim, dá pra você pensar nessa ideia, tá ligado? De que você tá falando que é o aniversário do Doutor Destino. Você é um homem muito triste e estranho. Morro de pena. Mas enfim, eu não sei como é que isso vai ficar no Brasil. Se eles vão traduzir dia do julgamento, dia do juízo final, ou dia do Doom, ou se vai ser só Doomsday. Acho que fica melhor, né? Vingadores Doomsday. Eu prefiro que seja assim do que eles tentarem traduzir o nome como um todo. E o outro arco é Guerras Secretas. E eles anunciaram, eles fizeram o que exatamente eu esperava, que era jogar para o outro ano o filme dos Vingadores. Eles tinham anunciado que os dois filmes iam sair no mesmo ano. Vocês estão maluco, parece Aranhaverso falando que ia fazer as duas animações em anos seguintes, com o tanto de trabalho que dá fazer um filme, gente. Não tem como. Então é óbvio que em 2026 vai sair Vingadores Doomsday e em 2027 vai sair Vingadores Guerras Secretas. A mesma coisa que eles fizeram com Guerra Infinita e Ultimato. Então parte 1, parte 2, só que eles não vão colocar parte 1, parte 2 nos títulos, porque exatamente eles querem dar essa sensação de um filme fechado, por mais que provavelmente no final dele tenha uma continuação. E aí eu entro nos quadrinhos dos Guerras Secretas. O que acontece em Guerras Secretas como um todo? Tem uma incursão. Sabe aquela incursão citada na cena pós-crédito do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura? Então, aquela incursão naquele filme já dá uma ponta do que eles vão fazer. Mas enfim, tem a incursão. A incursão é basicamente um chamado de que a guerra multiversal está por vir. Ou seja, a pessoa ela tem um vislumbre de que a terra dela tá para sumir junto com a terra de outra pessoa. E isso acontece principalmente nos quadrinhos do Miles Morales. Pra quem acompanhou na época, e eu fui um deles, o Miles tá na casa dele e do nada ele olha pro céu e ele vê um outro planeta. Então é quando começa a colidir o planeta Ultimate do Miles com o planeta 616, que seria o planeta do Peter Parker, do clássico Peter Parker. Então o que acontece? No meio de tudo isso, o Doutor Destino vê uma manobra para ele assumir o controle, para ele se tornar um novo deus, criando essa mensagem, essa visão, quando colidisse os dois mundos, de que ele era o cara por trás de tudo, da imagem dele ser a principal no meio de tudo isso. E o legal do Doutor Destino como personagem, como vilão, é que, por mais que ele tenha uma história trágica envolvendo a mãe dele, envolvendo magia, ao mesmo tempo que ele seja assim meio megalomaníaco, ele tenha um ego gigante, ele é um vilão que está sempre no meio dos dois termos, ele não é um vilão que se prende tanto ao seu passado, ao que aconteceu com ele. Ele não vai ter necessariamente uma conversa com você explicando das motivações dele, como por exemplo o Killmonger ou o Thanos, ou até mesmo o Abutre, sabe, nos filmes da Marvel. Ele vai ser o cara que vai agir como se ele só quisesse causar um genocídio e aí você vai ter que aceitar isso. E o que é legal no personagem é que ele é muito egocêntrico. E isso casa com o ator que foi anunciado para interpretar ele.
Então, nesse ponto, tem um determinado sentido. O Doutor Destino é esse cara que ele se acha o mais inteligente, ele se acha o homem perfeito. Tanto que ele se irrita quando ele está com o Reed Richards, porque ele sabe que ele não é o cara mais inteligente da sala naquele momento. Porque, né? Enfim. E de qualquer modo, eu acho bem legal a ideia desse personagem. Eu acho que ele é um grande vilão dentro dos quadrinhos da Marvel. Ele é um vilão muito icônico. Ele é um vilão que não precisa de motivação do passado para você gostar dele, para você achar que ele é icônico. E tem tudo para ser um personagem muito bem trabalhado. Entretanto, eu acho que assim como a maioria, eu não esperava que seria o Robert Downey Jr. Eu esperava qualquer outro ator, menos o retorno de um ator que a gente já viu em um outro papel dentro dos filmes da Marvel. Principalmente por ser um personagem que está totalmente conectado com o Quarteto Fantástico. Ele é um dos principais vilões do Quarteto Fantástico. Tanto que a gente já teve 2 adaptações dele em ambos filmes do Quarteto dentro do universo da Fox, né? Dentro da produção da Fox como um todo. E aí o que acontece? Pensando que o Robert Downey Jr. vai ser o ator que vai interpretar o Doutor Destino, eu imagino que é o Doutor Destino de uma terra do multiverso. Não vai ser da mesma terra do Quarteto Fantástico. Eu acho que a ideia da Marvel, no principal de tudo, é que o Doutor Destino seja de uma outra terra e ele tenha a cara do Homem de Ferro para encerrar um ciclo. Eu sinto que a ideia da Marvel agora é de que esse filme do Guerras Secretas vai ser um reboot. Ele vai realmente colidir tudo a ponto de que o que vier a partir disso, vindo X-Men, Quarteto Fantástico, o que vier pela frente, eles podem fazer o que eles quiserem, a ponto de talvez ressuscitar os personagens que a gente conhece, mas no rosto de outros atores, para você manter intacto o Capitão América, o Homem de Ferro, os Vingadores como um todo. O que soa uma ideia, mas também soa uma boa ideia. A gente sabe que o MCU não tem como ir pra frente pra sempre, né? Não tem como ele ficar continuando eternamente com vários filmes, porque uma hora cansa, sabe? Aquela coisa. Se você pensar em outras franquias como Star Trek ou Star Wars, são franquias que, querendo ou não, elas começam a viajar pelo tempo, pela linha cronológica, elas começam a mudar as coisas, sabe? Porque não tem como você ficar toda hora naquela mesma base, assim como Star Trek teve o reboot, né? E assim, tem outras séries, enfim. O lance é, eu imagino que a Marvel queira realmente fazer um reboot e eles estão trazendo o Robert Downey Jr. para passar essa imagem do cara que vai fechar a fase. Ou seja, ele começou como um herói e agora ele termina como vilão. Ele vai passar esse ar dos personagens olharem para ele e reconhecerem ele, mas falarem, caramba, agora a gente tá enfrentando o inimigo. Entretanto, eu não acho que essa motivação seja forte o suficiente. Eu lembro que um dos maiores castings de fancast que tinha com o Doutor Destino era o Cillian Murphy. E cara, o Cillian Murphy é gigante, né? O Cillian Murphy não apareceu na Marvel ainda, era a oportunidade, ele tinha a vibe completa de Doutor Destino. E aí você fala, pô, o Robert Downey Jr. ganhou o Oscar, então o Cillian Murphy também ganhou o Oscar. Então assim, você podia ter aproveitado qualquer caminho aqui para encaixar o personagem. Mas, uma coisa que eu penso, gente, o Robert Downey Jr., ele não aceita qualquer papel. Ele não volta simplesmente por voltar. Eu acho que sim, o Robert Downey Jr. faz filmes por dinheiro. Eu não vou ser o cara que vou fingir que eu não olho, né, eu não vou ser inocente em relação a esse assunto. Mas eu acho que o Robert Downey Jr., ele acredita nos papéis que ele faz. Ele acredita na imagem, ele acredita no que ele vai passar pro público. Eu acho que assim como o Chris Evans, ele sabe que ele não deve retornar para o papel, de algum modo, sabendo que isso vai crucificar a imagem. E nessa de crucificar a imagem, eu vou dar um pause aqui. Pô, pelo amor de Deus, o que as pessoas estão falando de que a Disney está manchando a imagem? Os acontecimentos que tiveram em outros filmes, como Logan e Ultimato, seja pela morte do Homem de Ferro como pela morte do Wolverine. Gente, são outros personagens. O Robert Downey Jr. vai interpretar o Victor Von Doom. O Wolverine, o Hugh Jackman, interpretou outro Wolverine. O Logan teve a história dele ali. Aquele personagem teve o começo e o fim dele. Essa história não vai ser mexida, essa história não vai ser alterada, essa história não vai, entendeu? Tipo assim, alguém mexer ali e estragar o que foi feito. Não, o que tá feito, não vai ter, sabe? Eles não vão voltar no tempo e mexer com aquilo. Então assim, pelo amor de Deus, calma. O jeito que vocês estão reclamando só por um ator estar retornando para um papel ou para um papel diferente dentro do mesmo universo, é como se eu ficasse reclamando de um quadrinho onde o cara que desenha um personagem desenha da mesma forma um outro personagem. E em acontecimentos diferentes, e eu ficasse, meu Deus, é o mesmo personagem, tá cagando com tudo. Nada a ver, tá ligado? Não é só porque é o mesmo ator que vai alterar a história daquele personagem, do que ele viveu. Então, pelo amor de Deus, parem de criar esse alvoroço como se fosse o fim do mundo, sendo que tá ali intacto, não mexeu naquilo. Aquele filme bonitinho, dá pra você ver ele sozinho, sabe? O que vier pela frente não vai afetar o que aconteceu naquele filme. Enfim, tá aí uma mensagem. Outro recado também que eu acho importante dar. Nesse anúncio todo
do Victor Von Doom ser o Robert Downey Jr., eles anunciaram o retorno dos diretores Anthony e Joey Russo, os mesmos caras que dirigiram os Vingadores Guerra Infinita, Vingadores Ultimato e também, vale destacar, Capitão América Soldado Invernal e Capitão América Guerra Civil. Nessa, eles também anunciaram como roteirista do Vingadores Doomsday e Guerras Secretas, Stephen McFeely, o mesmo escritor dos filmes Vingadores Guerra Infinita, Vingadores Ultimato, Capitão América Guerra Civil, Capitão América Soldado Invernal e até mesmo Capitão América Primeiro Vingador. Ou seja, são as mesmas pessoas que fizeram esses bons filmes que estão fazendo Vingadores Doomsday e Vingadores Guerras Secretas. São pessoas que entendem os personagens, são pessoas que entendem o que elas fizeram. Gente, sinceramente, vamos parar pra pensar um pouquinho. Essas pessoas fizeram Guerra Infinita e Ultimato, quiseram causar o impacto que elas causaram. Elas sabem com que elas mexeram. Por que elas mexeriam nisso de novo, trazendo o mesmo ator de volta, se elas não soubessem o que estão fazendo? E outra, muitas pessoas julgaram o Kevin Feige como se eles tivessem um ato desesperado por trazer o Anthony e o Joey Russo de volta como diretores dos Vingadores Doomsday e Vingadores Guerras Secretas. Mas aí aqui eu venho apresentar para vocês notícias das épocas 2019 e 2020, que eu já havia visto naquela época, e por mim já estava na minha cabeça isso, ou seja, quando as pessoas reclamaram disso, eu já fiquei, ué, mas eles já tinham falado isso antes, que é o fato de que os diretores já haviam confirmado que eles estavam dando um break, eles estavam dando um tempo da Marvel, mas a qualquer momento eles poderiam retornar, e eles estariam muito interessados para retornar em uma adaptação de Guerras Secretas. Gente, já estava dito, eles mesmos já haviam confirmado. Não tem essa de que o Kevin Feige recorreu a alguém que havia dado dinheiro para eles. Tava na mão. Eu lembro que quando começou a sair a notícia do filme que ia acontecer, que estavam procurando diretores, o fato de estarem procurando diretores me deixou abismado. Eu fiquei, como assim? Ué, não ia ser o Anthony e o Joey Russo? Sabe, na minha cabeça já estava confirmado há muito tempo. Então, enfim, essa confirmação, por mim, não mudou nada. Já estava dito e feito. Assim como o fato de que vão trazer para a trilha sonora Alan Silvestre, o mesmo cara que fez a trilha sonora de Guerra Infinita e Ultimato, que é sublime, né? Perfeito. Então, gente, pensa nisso. Roteiro, diretor, trilha sonora. São as mesmas pessoas de Guerra Infinita e Ultimato. Eles vão voltar. São as mesmas cabeças. Por que eles cagariam? Entende? Então, nesse ponto, por mim, eu já coloco uma fé. Uma fé no que pode acontecer futuramente. Não gostei da decisão de ser o Robert Downey Jr., sabe? Sou estranho, sou totalmente anticlimático. Eu acho até estranho o vídeo do povo gritando e aplaudindo. Parece muito que eles estão gritando e aplaudindo porque eles viram o Robert Downey Jr. de perto e não porque eles prestaram atenção na notícia que foi dita na cara deles. Entendeu? Porque o modo como o povo reagiu na internet deixou muito claro que não foi uma decisão que, né, seria uma decisão sábia. Entretanto, por se tratar do multiverso, eu estou realmente acreditando que é um personagem que vai ser usado para trazer essa conexão com o que vimos, ou seja, o começo do universo Homem de Ferro, um herói, e o final do universo Robert Downey Jr., Victor Von Doom, vilão. Espero de verdade que não seja um Tony Stark que se tornou o Doutor Destino, e sim que seja Victor Von Doom, Doutor Destino, que tenha a aparência do Homem de Ferro, porque, enfim, multiverso é isso, o multiverso tem todas as possibilidades possíveis. Se você tem vários Homens-Aranhas, Peter Parkers, que tem caras diferentes, por que você não pode ter, né, um cara que tem a mesma, um homem vilão que tem a mesma cara de um homem herói, não é mesmo? Eu acho que a oportunidade do multiverso aqui são várias, tem todas as probabilidades possíveis para se acontecer. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Dito isso, eu acredito que, tal qual o Reed Richards de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura não é o mesmo Reed Richards do novo Quarteto Fantástico que teremos nos cinemas em 2025, o Robert Downey Jr. como Victor Von Doom vai ser o vilão dessa guerra. Ele vai começar tudo isso, ele vai ser o grande vilão e ele vai ser derrotado, né? No final de tudo, ele tem que ser derrotado. Vai acabar essa história e os mundos vão colidir. Quando os mundos colidirem, teremos um novo universo provavelmente com Quarteto, Homem-Aranha, Vingadores e X-Men. E nessa, eu imagino que o Doutor Destino desse universo será um outro ator, será um outro personagem, entendeu? A ideia do Homem de Ferro, do Robert Downey Jr. estar neste personagem agora, eu acredito que seja principalmente para marcar essa ideia de aquele que foi um dia o herói que salvou o mundo, será o vilão disposto a destruir tudo. E então, os heróis terão que se reunir para derrotar ele. Obviamente, eu não quero ver um Tom Holland da vida, Homem-Aranha, ficando, meu Deus, Sr. Stark, porque
é algo que a gente já não aguenta mais, já passou dos limites e já teve o fim que deveria ter tido. Entretanto, é uma possibilidade, né? E de qualquer modo, eu imagino que o impacto que eles estão procurando causar seja por isso, de que o personagem terá um rosto familiar, mas de que de modo algum será o mesmo. E de qualquer modo, Robert Downey Jr. é um grande ator, é um ator que tem essa aura de egocêntrico, o que combina muito com o vilão, entretanto, tem muito carisma. Então ele vai ter que abandonar o carisma dele, e que eu acredito que seja muito possível, porque em Oppenheimer ele entregou um personagem totalmente não carismático. De qualquer modo, como eu tenho dito para muitas pessoas, relaxem, acalma. O filme, espera chegar, espera ver os trailers, espera ter uma sinopse, espera ter uma ideia, em vez de estar já caindo em cima com, meu Deus, o fim da Marvel. É sempre o mesmo papo. Qualquer decisão que as pessoas discordem, que soe minimamente ousada ou absurda, é tipo, caraca, a Marvel realmente não consegue, não sei o que. Aí sai um Guardiões da Galáxia 3, sai um Deadpool e Wolverine, e tá todo mundo beijando o pé da Marvel. Então, tipo assim, relaxa, entendeu? Vamos esperar para ver o que é que vai acontecer, porque no fim de tudo, sabemos que quando esse filme chegar nos cinemas, todos estarão lá na pré-estreia, sentados na cadeirinha, né, ansiosos para ver, principalmente porque assim, e o que me chama a atenção, gente? A Marvel, ela já tinha tudo na mão, ela não precisava do Robert Downey Jr. Se ela anunciasse no trailer que teria Quarteto Fantástico, X-Men e Homem-Aranha, bicho, caguei pra Robert Downey Jr. Isso seria o suficiente para atrair público. Se você colocasse no trailer Hugh Jackman como Wolverine e Tobey Maguire como Homem-Aranha, o público já estaria ajoelhado para o filme. Então, eles trazerem o Robert Downey Jr. como Victor Von Doom me parece uma decisão que, por mais que a gente agora, no momento, não consiga ver a inteligência disso, e talvez não tenha, tá? Eu estou sendo esperançoso aqui, pode ser que seja uma ideia que faça sentido no futuro, na hora. Mas tem que esperar pra ver. Não vale a gente ficar aqui criticando e querendo se matar por uma coisa que vai acontecer daqui uns 3 anos, entendeu? Até lá, a gente aguarda, torce para que os filmes sejam bons, que sejam bem feitos, que a Marvel se reencontre novamente aí, né? Que ela consiga causar aquela energia que ela conseguiu causar lá em Guerra Infinita e Ultimato. E, enquanto isso, a gente faz acompanhando e se empolgando com os outros filmes, né? Capitão América, Quarteto Fantástico, por aí vai, entendeu? Por enquanto, tem outros filmes para a gente ficar teorizando e guardando o dinheirinho para ver na pré-estreia. Concluindo, eu poderia citar um quadrinho que aconteceu em 2016, após o arco Guerra Civil 2, onde o Victor Von Doom assumiu o manto do Homem de Ferro. Entretanto, eu acho que não tem nada a ver, porque aquilo foi um fato de que o Victor Von Doom se sentiu mal pelo que ele fez em Guerras Secretas, e aí o Homem de Ferro estava em coma por conta do que aconteceu em Guerra Civil, então ele assume o papel para meio que passar um ar de redenção pelos feitos dele em Guerras Secretas. E como aqui o Victor Von Doom vai ser a sua primeira aparição dentro do multiverso pro galerê todos os Vingadores, meio que não faz sentido eu ficar teorizando de que tem algo relacionado a isso, sabe? Eles só inverteram o papel e eu espero de verdade que não seja o Homem de Ferro se retornando do Doutor Destino, seja sim Victor Von Doom com a cara do Robert Downey Jr. e que vai seguir algum papel maquiavélico a partir disso. Contanto que seja bom, será muito bacana de ver. Até lá, o multiverso deixa todas as possibilidades abertas para serem trabalhadas, e enquanto não chegarmos lá, ficaremos aguardando tranquilamente, sem expectativas. Até sair o primeiro trailer. Eu espero de verdade que eu tenha ajudado você a compreender o que é que raios aconteceu, do porquê que chegamos a isso. Acho que sim, tem uma meia-culpa do fato de que a Marvel não tem sido a mesma desde que aconteceu o Ultimato. Ela tem tido alguns picos de energia, como o Homem-Aranha, o Deadpool e Wolverine, né? Filmes que traziam muito fanservice, muita nostalgia, ou seja, isso trazia o público de volta. E talvez isso tenha sim sido um motivo para trazer o Robert Downey Jr. de volta para a Marvel, mas pode ser que tenha algo aí que a gente não esteja vendo e seja um plano esperto, né? Ao mesmo tempo que, obviamente, a Marvel quer ganhar dinheiro e isso vai atrair público. Entretanto, eu quero realmente acreditar que pode ter algo a favor disso e de que... Nossa, não, meu Deus, vou largar a Marvel agora, é o fim do mundo. Meu Deus, a Marvel está perdida, nada mais vai ser o mesmo. Nunca mais vou conseguir fazer algo que preste de novo. Pelo amor de Deus, relaxa. Enfim, deixem nos comentários o que é que vocês acharam de tudo isso, qual foi a reação de vocês, qual é a teoria de vocês em relação a tudo que eu comentei. E eu aguardo vocês em próximos vídeos aí da semana, porque vocês votaram em vídeo do Quarteto Fantástico, que eu não planejava fazer, mas teve tanto voto que eu falei, tá bom, eu vou fazer. E em relação ao react de House of the Dragon e coisas da DC, enfim, tudo que saiu da San Diego Comic Con, eu vou tentar comentar durante essa semana. Então, aguardo vocês lá, muito obrigado,
Valeu, falou!